Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de Teorema de Pitágoras. É a questão número 26 da prova de matemática da Polícia Militar do Estado de São Paulo de 2022. Foi a segunda prova do ano de 2022. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e de deixar o seu like. Compartilhe o vídeo com seus amigos e também comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá! No retângulo ABCD da figura abaixo, AB é igual a 600 metros e BC é igual a 400 metros. O retângulo está em um plano horizontal dividido em quadrados iguais. Pedro e Mário estão no ponto A e pretendem atingir o ponto P, cada um por um caminho, sobre as linhas destacadas do desenho. Pedro inicia seu percurso na direção do ponto D e Mário inicia seu percurso na direção do ponto B. Ambos chegam ao ponto P. É correto afirmar que... E aqui eu tenho as alternativas. Então, pessoal, analisando as alternativas, eu vejo que elas falam sobre as distâncias percorridas por Pedro e por Mário. Então, é isso que eu tenho que descobrir. A distância que Pedro percorreu e a distância que Mário percorreu. Está dizendo no retângulo ABCD da figura abaixo, AB é igual a 600 metros e BC é igual a 400 metros. Então aqui eu tenho uma figura que representa um retângulo ABCD, onde a distância de A a B mede 600 metros e a distância de B a C mede 400 metros. O retângulo está em um plano horizontal dividido em quadrados iguais. Bom, pessoal, se este retângulo ele está em um plano horizontal dividido em quadrados iguais, eu observo que de B a C mede 400 metros e de B a C eu tenho 1, 2, 3, 4 quadrados. Se ele está dividido em quadrados iguais, eu posso fazer 400 dividido por 4, que é 100. Isso significa que cada um desses quadrados mede 100 metros. Então aqui, este quadrado mede 100 metros, este quadrado mede 100 metros, este quadrado mede 100 metros, este quadrado mede 100 metros. Então, a distância de B a C, 100 mais 100 mais 100 mais 100, os 400 metros. Isso também de A a B. Se cada quadrado mede 100 metros, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados de A a B. Eu faço 6 vezes 100, são 600 metros. Então, pessoal, está dizendo que Pedro e Mário estão no ponto A e pretendem atingir o ponto P, cada um por um caminho, sobre as linhas destacadas do desenho. Então, Pedro e Mário eles estão aqui neste ponto A e eles querem atingir o ponto P pelos caminhos destacados aqui no desenho. Eu tenho o caminho preto e aqui o caminho azul. Está dizendo que Pedro inicia seu percurso na direção do ponto D. Então, Pedro ele sai de A na direção do ponto D. Isso significa que o Pedro ele tomou aqui o percurso destacado em preto. E Mário inicia seu percurso na direção do ponto B. Então, ele sai de A na direção do ponto B. Isso significa que Mário tomou aqui o percurso destacado pela linha azul. Então, pessoal, vamos começar aqui descobrindo a distância percorrida por Pedro. Bom, Pedro saiu do ponto A em direção ao ponto D. Então aqui, pessoal, eu observo que tem 1, 2, 3, 4 quadrados. Eu sei que cada quadrado mede 100 metros, então do ponto A ao ponto D tenho 400 metros.
Pedro aqui ele já percorreu 400 metros. Mas, observe aqui, pessoal, que aqui são 400 metros, aqui também são 400 metros. Da mesma forma que aqui são 600 metros e de D a C também são 600 metros. Agora, ele saiu do ponto A ao ponto D, percorrendo 400 metros. Ele desceu um quadrado, então ele percorreu mais 100 metros, mais 100. E aí ele entrou aqui para dentro 2 quadrados, então ele percorreu 100 metros, percorreu mais 100 metros, percorrendo aqui 200 metros. E aí ele desceu 2 quadrados, então ele percorreu 100 metros aqui, percorreu mais 100 metros aqui, ele desceu mais 200 metros. E por último, deste ponto aqui até chegar ao ponto P, ele percorre 2 quadrados. São 100 metros mais 100 metros. Ele percorreu mais 200 metros até chegar ao ponto P. Então aqui eu tenho 400 mais 100 mais 200 mais 200 mais 200. Aqui 0, 0. 4 mais 1, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11. Então, Pedro, ele percorreu, saindo do ponto A até chegar aqui ao ponto P, 1.100 metros. Agora, pessoal, vamos descobrir os metros que o Mário percorreu saindo do ponto A até aqui o ponto P. Bom, eu sei que cada quadrado mede 100 metros. Ele saiu do ponto A ao ponto B, que tem 6 quadrados, eu já coloquei aqui. Ele percorreu 600 metros. Mas, do ponto B até chegar aqui ao ponto P, ele percorre aqui uma diagonal. Porém, pessoal, observe que o enunciado não deu o valor dessa diagonal. Então, eu preciso descobrir ela para saber a distância que Mário percorreu. Então, pessoal, se nós traçarmos uma linha, eu vejo que eu tenho aqui um triângulo. Formou aqui um triângulo. E eu vejo que forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Portanto, aqui eu tenho um triângulo retângulo. E observe, pessoal, eu sei que cada quadrado mede 100 metros. Então, aqui eu tenho 100 metros, aqui eu tenho 100 metros, aqui 100 metros, e este quadrado também são 100 metros. Portanto, o valor deste lado aqui do triângulo é de 100 mais 100 mais 100 mais 100, ou de 400 metros. Observe que aqui, pessoal, eu tenho 1, 2, 3 triângulos. Isso são 100 metros desse triângulo, ou 100 metros desse quadrado, 100 metros desse outro quadrado e mais 100 metros deste quadrado. Então aqui, pessoal, este lado do triângulo mede 100 mais 100 mais 100, 300 metros. E eu quero saber essa diagonal. Observe que eu tenho um triângulo retângulo, onde eu tenho o valor deste lado, ou deste cateto, deste lado e deste cateto. E eu quero saber essa diagonal, que é a hipotenusa. A hipotenusa, ela é o lado oposto ao ângulo reto. Então eu posso utilizar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele diz que em uma relação de um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa ele é igual à soma dos quadrados dos catetos B e C. Então, o quadrado da hipotenusa é igual ao cateto B ao quadrado. O cateto B mede 300 metros. 300 ao quadrado, mais o cateto C ao quadrado. O cateto C mede 400 metros. 400 ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 300 ao quadrado. Aqui, pessoal, é 300 vezes 300. Eu posso fazer 3 vezes 3, que é 9, seguido de 2 zeros,
Como é ao quadrado, eu adiciono mais 2 zeros. 2 zeros. Então, 300 ao quadrado, 90.000. Mais 400 ao quadrado. Bom, aqui também é 400 vezes 400. Então, eu faço 4 vezes 4, que é 16, seguido de 2 zeros. 2 zeros. Como é ao quadrado, seguido de mais 2 zeros. Portanto, 400 ao quadrado é 160.000. Aqui, pessoal, a hipotenusa é igual a 90.000 mais 160.000. Aqui eu faço 9 mais 16, que é 25, seguido de 4 zeros. 2, 3, 4 zeros. Então, eu tenho aqui 90.000 mais 160.000, que é 250.000, que é igual à hipotenusa. Aqui, pessoal, a potência está desse lado, como potência quadrada, passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada. Então, eu tenho que a hipotenusa é igual a raiz quadrada de 250.000. A hipotenusa é igual a raiz quadrada de 250.000. Como que eu tiro essa raiz quadrada, pessoal? A raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu coloco aqui o 5. Como é raiz quadrada, eu elimino 2 zeros. Então, seguido de 2 zeros. 2 zeros. Portanto, pessoal, a hipotenusa é igual a raiz quadrada de 250.000, que é igual a 500, ou seja, 500 metros. Então, essa distância de B a P, ou essa diagonal, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, mede 500 metros. 600 mais 500. Então, aqui, pessoal, 0, 0, 6 mais 5, que é 11. Então, do ponto A, percorrendo o ponto B até o ponto P, Mário percorreu uma distância de 1.100 metros. Então, pessoal, eu descobri que Pedro percorreu uma distância de 1.100 metros e Mário percorreu uma distância de 1.100 metros. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A. Pedro e Mário percorrem distâncias iguais. Pessoal, Pedro percorreu uma distância de 1.100 metros e Mário percorreu uma distância de 1.100 metros. Então, sim, eles percorreram distâncias iguais. É correto afirmar que, alternativa A, Pedro e Mário percorrem distâncias iguais. Bom, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de Teorema de Pitágoras. Essa foi a questão.